Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje nós vamos tirar a dúvida de algumas pessoas que chegam até mim perguntando a respeito da permanência dos resultados com o processo terapêutico, tá bom? Me chamo Leonardo Silva, sou hipnoterapeuta especialista em hipnose para tratamento e resoluções de problemas emocionais advindos de trauma. Então se liga aí no vídeo em diante, tá certo? As pessoas me perguntam qual é a eficácia do processo terapêutico. Há uma permanência nos resultados? E de antemão vou dizer para vocês, assim como o medicamento, ele tem o seu efeito de duração, tá bom? O processo terapêutico envolvendo a hipnose também pode ter um período limite. No entanto, isso vai determinar e depender do indivíduo por si próprio, tá bom? Porque durante o processo hipnótico, dentro do consultório clínico, a gente vai reeducar o indivíduo a como ele ter o autocontrole da sua vida. Então, durante o processo terapêutico, a gente vai o quê? Cancelar as crenças limitantes que impedem a pessoa de ter um resultado, tá bom? Os medos, os traumas, a gente vai trabalhar, a gente vai ressignificar esses traumas. Então, na medida que o processo acontece, que os traumas são ressignificados, são identificados os gatilhos que disparam as crises de ansiedade, as crises depressivas, de estresse, insônia, etc., a tendência é o quê? Criar uma nova sinapse neural. E o que é a sinapse neural? São um percurso criado, ou seja, é um caminho de informações que é criado a partir do momento que você vive uma experiência nova. Através do processo envolvendo a hipnose, a gente consegue anular aquela sinapse antiga, aquele percurso de informação que antes a mente ela procurava para poder disparar as crises de ansiedade. Por exemplo, a pessoa que tem medo de barata, por exemplo, fobia. A pessoa que ela tem medo de barata tem um fator que fez com que ela desenvolvesse essa fobia. Então, toda vez que ela vê a barata, o percurso vai ser traçado novamente e a mente ela vai procurar dentro dos dados de armazenamento que a mente tem a respeito da barata. E quando ela trilhar aquele percurso a respeito da informação que ela tem sobre a barata, ela vai disparar, certo? A fobia no indivíduo. Uma vez que a gente muda esse percurso, essa forma de como a mente ela busca a informação a respeito da barata, que a gente chama de uma reprogramação ou uma nova estruturação, uma nova interpretação que a mente tem sobre a barata, toda vez que ela vê a barata, em vez dela procurar um percurso que faz com que ela tenha o medo da barata, que levou ela a desenvolver a fobia da barata, ela vai procurar um novo percurso, ela vai trilhar um novo caminho que a gente criou através do processo terapêutico envolvendo a hipnose clínica. Contudo, na medida que a pessoa ela se permite a mudança, mais eficaz é o processo. Por que há uma probabilidade de voltar? Que às vezes as pessoas ela têm um mau costume de quando o dente para de doer, as pessoas não vão atrás do médico. Mas o dente pode estar cariado, o dente pode estar podre. E cedo ou tarde essa dor de dente vai voltar novamente. Muito parecido com relação a problemas emocionais. As pessoas só procuram um profissional quando elas estão tendo crise de ansiedade, por exemplo, ou crise depressiva, ou crise de insônia. É como elas vão procurar. Só que o que acontece? Uma vez que os sintomas eles desaparecem, as pessoas deixam de fazer a sua manutenção. Então o que acontece? Durante o processo terapêutico, a gente, além de desestruturar aquela sinapse que faz com que a pessoa tenha esses sintomas, a gente cria uma nova estrutura. Uma vez que a gente cria uma nova estrutura, a gente ensina o cliente a fazer a sua própria manutenção, a fim de que ele não dependa mais de toda vez que ele sentir uma crise, toda vez que ele passar por uma sensação de trauma, ele precise necessariamente ir ao hipnoterapeuta novamente. Até porque, galera, as pessoas reclamam de algum modo que o processo terapêutico, o valor que a gente cobra, é um valor acima do que o psicólogo cobra, que o psiquiatra cobra. Só que aí que está o X da questão. Porque além da gente estruturar, a gente aconselhar, a gente ensinar, nós vamos o que? Ensinar a pessoa a ter o autocontrole. E uma vez que ela consegue ter o autocontrole dela, da vida dela, do estado emocional delas, e a gente ensina elas como fazer auto-hipnose, que é o que?
se auto-reprogramar em casa sem precisar da ajuda do profissional, certo? Ela se torna uma pessoa dependente, diferentemente de medicamentos, por exemplo, que quando o efeito colateral passar, você vai ter que tomar medicamento novamente, e isso vai o que? Trazendo mais efeitos colaterais, tá certo? Que você vai se tornar dependente, alguns componentes acabam prejudicando a sua vida social, vida sexual e por aí se vai, tá certo? No entanto, essa é a diferença. Então, há sim uma permanência e dependendo do indivíduo. Como que eu digo dependendo do indivíduo? Se a pessoa de fato ela quer viver essa mudança, porque assim como a mente dela sabe como se comportar diante de uma crise depressiva, de uma crise de ansiedade, que o corpo ele vai expressar algumas situações, por exemplo, a pessoa se sente reprimida, se sente triste, angustiada, tá bom? Cabisbaixa. Ela também sabe fazer como ela se sentir bem. Então, se ela sabe como se colocar no estado de ansiedade, ela também sabe se colocar no estado de viver bem, no estado de proporção legal que ela quer, tá certo? Então, depende da pessoa. Se ela quer voltar ao estado depressivo, ela volta. Vale ressaltar que o ser humano, tá bom, galera? Eles sempre estão aptos a passar por transtornos, tá bom? Por aperreios da vida, por traumas que aconteceu, o término de um relacionamento, a perda de um ente querido, a perda de um animal, por exemplo, de um animal doméstico, o xodó da casa. E isso pode fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo também, novamente, melhor dizendo, essas crises. No entanto, a pessoa que passa pelo processo terapêutico, além dela ter uma programação nova, tá bom? Ela também aprende a como fazer a sua automanutenção para não precisar estar dependendo sempre do profissional, tá bom? Eu costumo dizer que se for para me procurar novamente, que seja por outro problema, mas não por aquele que eles vieram outrora, tá certo, galera? Então, há sim essa probabilidade de voltar devido a esses fatores que eu falei. O primeiro, a pessoa, tá certo? Ter traumas, tá certo? Novamente, outros episódios de problemas, tá bom? De traumas emocionais. A questão da pessoa querer de fato a mudança, tá certo? Tendo essas situações que você não quer e que você não passou por outro tipo de transtorno, tá bom? De impacto, melhor dizendo, negativo, a probabilidade é de não vir, tá certo? Não volta novamente. Mas caso volte, a pessoa ela já está assegurada dela própria fazer a sua auto-manutenção. Porque o ser humano ele tem essa capacidade, certo, galera? De se reprogramar, tá certo? De mudar o hábito. Que uma pessoa ela tá triste, cabeça baixa, semblante abatido, certo? Cara de choro, reprimido. Então essas são características que expressam que a pessoa está triste. Porém, o oposto disso é o quê? Uma pessoa alegre, extrovertida, que articula muito, que está eufórica demais, tá certo? Então são o quê? Colocações, são posições, são atitudes que a pessoa coloca, se põe a fazer. Então se você que sofre de ansiedade, você que sofre disso, você tem duas escolhas. Ou você aprende a como ter o autocontrole, ou você vai continuar sentindo isso. A questão é, Leonardo, eu passei pelo processo terapêutico e depois de um tempo as crises voltaram novamente. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, como já foi falado. Agora a questão é, você quer permanecer dessa forma? Porque se você foi para um bom profissional, ele ajudou você a lidar com suas dores emocionais, com seus traumas, lhe ensinou questão de padrões de linguagem, padrões de comportamento, e que ele lhe ensinou também você a fazer auto-hipnose, então você sozinho pode fazer essa manutenção. Caso contrário, tá certo? Você vai continuar desse jeito, porque a vida é feita de escolhas. Então escolha você hoje a fazer parte da mudança, de querer ser feliz, de querer se sentir bem, de querer ser liberto e ter o autocontrole, e assim você terá. Costumo dizer, nós somos o tamanho dos nossos desejos, o tamanho dos nossos sonhos. Então sonhe em querer ser bem, sonhe em querer ter saúde plena e procure viver isso constantemente, certo? Espero ter tirado a dúvida de vocês. Contudo, galera, vale ressaltar que, tá bom? Hipnose não é mágica, tá bom? Porque as pessoas acham que a gente é que vai pegar e tirar as crises dela. Não, galera. A gente vai o quê? Auxiliar a pessoa a encontrar a melhor forma para poder lidar com essas dores.
a lidar com esses traumas, porque vai ter pessoas que vão querer que a gente tire delas a dor, os sintomas, tá bom? No entanto, isso vai depender da pessoa. Se você não fizer a sua parte, o profissional, de maneira nenhuma, ele vai conseguir ter o resultado que você tanto quer, tá bom? Eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo e tchau, tchau.